O edital para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deve sair em breve. E se você está interessado nesse concurso, fique aqui comigo que nesse vídeo vou te falar tudo sobre ele. Eu sou a professora Ana Cláudia Filipini, estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então às principais informações até o momento a respeito deste concurso público. Já tem banca definida, que é a FCC, a nossa Fundação Carlos Chagas. O que a gente tem também? A previsão de dois cargos. O cargo de técnico judicial, que é nível médio, e o cargo de analista judicial, que é nível superior. Previsão de vagas, 130 vagas, tanto para técnico como para analista, mas calma aí, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque existe um projeto de lei que está tramitando pedindo a criação de muito mais do que isso, tá? Muito mais cargos. Eu tenho a previsão desse edital para o primeiro semestre de 2026 e o que a gente tem? A remuneração. A remuneração inicial do cargo de técnico é de R$ 5.125,10. Já do cargo de analista, eu tenho a remuneração de R$ 8.408,80, mas eu tenho os benefícios que eu vou mostrar que essa remuneração ela vai superar muito este valor. Então vamos falar um pouquinho a respeito desses cargos, né? Como eu já falei, o que a gente tem? A gente tem o técnico judiciário, que ele é de nível médio, e ele tem duas especialidades que foram contempladas no último edital, que foi de 2023. Então, a gente tem a área administrativa e a área judiciária. Já de analista, o que foi solicitado e autorizado para este concurso público, que já está previsto essas 130 vagas, são das áreas de psicologia, assistente social, contabilidade, a área judiciária, mais engenharia civil e tecnologia da informação. Vamos ver quantos cargos vagos existem no tribunal neste momento. Segundo as informações do portal da transparência, o que eu tenho com relação a analista? Eu tenho 46 cargos vagos da classe A e mais um, ou seja, eu tenho 46 cargos vagos para técnico judiciário. Já para analista, eu tenho o quê? Analista, eu tenho 28, 29, 30, 31 cargos vagos dessa classe A, que é a classe inicial. Então, eu tenho uma quantidade expressiva de cargos vagos, só que não é bem por aí, porque a gente ainda tem o pedido de criação. Mas eu já adianto que o sindicato ele fez um pedido também para outro, que é o cargo de oficial de justiça. Olha aqui, 340 vagas para o cargo de técnico judiciário, pedido para criação de mais. Então, quer dizer, além desses 130, eu teria mais cargos para serem providos. E no caso de analista, eles pediram a criação, o tribunal, ele encaminhou esse projeto de lei para análise da Assembleia Legislativa, pedindo a criação de 340 para o cargo de técnico e mais 280 para o cargo de analista. Isso significa que sim, a gente tem uma previsão muito boa para esse concurso público, mesmo porque a gente vai ter os 130 iniciais mais o cadastro de reservas, com a criação dos cargos, a possibilidade de convocar bastante gente é muito grande. E como eu já disse, a gente tem também o interesse do sindicato para que sejam providos mais cargos, mas nesse caso de oficial de justiça. Temos aqui de cargos vagos 12, 13, 14, 15 cargos vagos para o cargo de oficial de justiça, segundo informações do próprio Tribunal do Portal da Transparência do TJ do Ceará, a gente tem esses cargos vagos e um concurso já
na fase já de definição de banca. Então, quer dizer, o próximo passo é a publicação deste edital. Que mais com relação a esse concurso? Eu vou mostrar aqui a remuneração, eu vou até aumentar a remuneração, porque é bem interessante a gente falar com relação a ela. Porque aqui a gente tem um vencimento básico, mas em cima desse vencimento a gente tem as gratificações. Percebam que tem os aumentos e sem contar que tem as gratificações com relação à qualificação. Então, eu estou falando de um cargo de técnico, técnico é nível médio. Nível médio significa o quê? Que se eu tenho um ensino superior, eu vou receber com base nessas especializações. Então, se eu tenho uma faculdade além do nível médio, eu vou receber R$ 384,38 a mais. Se eu tenho uma pós, R$ 512,51. Se eu tenho mestrado, eu vou receber R$ 717,51. Se eu já tenho doutorado, eu vou receber a mais R$ 1.025,02. Aqui é interessante falar com relação a esses adicionais de qualificação, que eles não são cumulativos, tá? Eu vou receber com base da minha maior da minha maior qualificação, tá? Então, se eu tenho mestrado, eu vou receber direto no mestrado e não com base na graduação, na especialização e no mestrado somando, tá? Mas percebo que esse vencimento inicial e a base, ele sobe, ele aumenta bem, que torna esse cargo muito atrativo. O que mais que eu tenho com relação a isso? Eu vou agora para o cargo de analista. Deixa eu aumentar aqui. Analista, a inicial, isso para quem ingressa na carreira, que a gente ingressa aqui, ó, classe e referência. A gente ingressa na carreira, quando a gente ingressa na carreira, a remuneração base, né, é de R$ 8.408,80. Percebam que as gratificações, elas têm como base esse vencimento básico, e eu também tenho o adicional, né, de especialização, que também é de 7,5% e vai até 20% no caso de doutorado. Então, essa remuneração com os benefícios, ela vai superar bastante e ela torna esse cargo bem atrativo. Vamos falar agora com relação ao último concurso. O último concurso para técnico, ele foi realizado no ano de 2023. A banca foi o Sebrasp e ele contemplou essas duas áreas, tanto a área administrativa como a área judiciária. Esse concurso, ele teve a prova no dia 23 de abril de 2023, foi homologado em 2 de agosto de 2023, percebo que foi muito rápido, a gente está falando uma prova de abril em que a homologação ela aconteceu em agosto. E com relação às vagas, foram contempladas 50 vagas mais cadastro de reservas, a última nomeação ela ocorreu no dia 22 de maio de 2025, esse edital. Ele, então, ele já expirou o prazo de validade e tem, então, a grande importância da realização de novo edital. Muita gente questiona com relação ao ano de eleição. Será que vai ter concurso público no ano, sendo que é ano de eleição? Sim, não tem problema nenhum com relação ao processo de concurso público no ano eleitoral. O que não pode é o quê? O que não pode é a nomeação em concursos não homologados quando a gente tem os 180 dias antes do término do mandato. No entanto, percebo que foi muito rápido. A gente está falando de uma prova realizada em abril e um concurso que teve a homologação em agosto. Isso significa que se esse edital ele sair o quanto antes, significa que tem sim a possibilidade de ainda ser homologado e ser nomeado as pessoas para esses cargos ainda no ano de 2026. Eu acho que essa expectativa ela é bem real mesmo. Com relação ao analista,
e oficial de justiça, a gente tem um outro concurso realizado um ano anterior, em 2023. Mas deixa eu falar um pouquinho com relação às disciplinas, tá? Porque muita gente pergunta isso, o que que eu posso começar a estudar? Essa prova, ela era dividida em conhecimentos gerais, tá? E conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais, língua portuguesa, noções de informática e raciocínio lógico com 20 questões. Eu tenho já de conhecimentos específicos, noções de direito constitucional, administrativo, administração e gestão pública com 40 questões, esse na área de administração. Já na área judiciária, os conhecimentos básicos continuam 20 questões, eram de 20 questões com as mesmas disciplinas, língua portuguesa, raciocínio lógico e mais a informática, tá? Já com relação às disciplinas específicas, eu tenho direito constitucional, direito administrativo. No local de administração, eu já tenho direito processual civil e direito processual penal. Então, a diferença é com relação a essas duas últimas disciplinas, tanto com relação à área administrativa como com relação à área judiciária. Esse concurso técnico nível médio. Já para o nível superior, eu tive um concurso que foi realizado em 2022, a banca era a mesma, a FCC. Esse concurso, ele teve a prova no dia 19 de junho de 2022 e foi homologado no final do ano. Percebo que durou 6 meses para um concurso maior e o cargo de analista tem uma prova discursiva. Então, neste caso, a gente tem um concurso que demorou um pouquinho mais, né, para ter homologação. O de técnico demorou entre a prova e a homologação 4 meses. Aqui a gente tem um concurso que teve um lapso temporal de 6 meses, que também mostra que sim, é possível que isso seja feito ainda antes dessa cláusula, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal que impede as nomeações. Então, esse concurso ele tem sim a possibilidade de ser homologado antes de completar, né, os 180 dias antes do término do mandato, para ter as nomeações o quanto antes. E aqui também a gente tem a última nomeação para o último concurso, que foi em abril de 2025, que significa que sim, esse concurso ele vai sair e ele está com a previsão o quanto antes. E se você ficou interessado e tem a pretensão de prestar esse concurso ou outros concursos, a Nova ela tem uma grande oportunidade para você. Ela está oferecendo a assinatura vitalícia, que é aquela que você vai investir uma única vez e vai estudar por quanto tempo quiser ou precisar. E essa semana ela está com uma promoção, uma mega promoção de desconto de início de ano e ganha grátis 2 bônus exclusivos. Essa assinatura, ela dá acesso a mais de 900 cursos completos e atualizados, plano de estudos criado por especialistas, mais tutoria especializada, ferramenta com mais de 500 questões selecionadas, todas as atualizações e lançamentos de cursos da Nova e acesso ilimitado, né, pelo tempo que quiser. E mais os 2 bônus, 10 cadernos com 10 mil questões top de bancas selecionadas e mais a mentoria Aprovação 2026 com o professor Renato Filippini. E esse lote relâmpago de início de ano, ele está saindo por apenas 12 de R$ 39,90 para os nossos alunos, ou seja, R$ 478,80 à vista. Perceba, de R$ 4.997 ela está saindo por apenas 12 de R$ 39,90 para aqueles que já fazem parte da Nova, já são os nossos alunos. E se você não faz parte ainda da Nova, tem também uma promoção para os não alunos, que está saindo por apenas 12 de R$ 49,90 ou R$ 598,80.
à vista. Então, uma oportunidade que você não pode perder, que é uma oportunidade de estudar e garantir a sua aprovação, porque 2026 vai ser o seu ano, o ano da sua nomeação. E assim finalizo e espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!